e o então, é preciso que a gente... Mais dois dele do mesmo tipo. E qual que é o resultado dessa operação? 4. 4. Olha só que coisa engraçada. 2, ele é um objeto, é um número, né? Pablo que falou? Carlos. Carlos.c. Carlos. Então, 2 é um objeto. Eu pego um objeto com ele mesmo e estou associando a outro objeto. Então, isso é um tipo de relação que a gente também vai ver isso em matemática discreta. É um mapa. Eu estou criando um mapeamento, certo? Então, quando eu estabeleço uma operação, eu estou criando um mapa, que é levar 2 objetos, como o Carlos falou, e um terceiro objeto, certo? Que pode, inclusive, ser ele mesmo, certo? Por exemplo, 0 mais 0 é 0. Isso está me dizendo o quê? Que se eu pegar 0 mais alguma coisa, ele vai nele mesmo, certo? Então, é um tipo de mapa, certo? Como que a gente faz um mapa, por exemplo, quando a gente vai fazer aquelas aventuras? A gente marca vários pontos, certo? E a mesma coisa a gente vai fazer aqui. Então, a gente marca vários pontos. A definição de soma, a nossa definição de soma é o quê? Como o Carlos colocou, juntar duas coisas, certo? Ou aí você pode já pensar o seguinte lá, quem lembra de teoria do conjunto, a soma vai ser próxima da operação união. É juntar os objetos dos dois conjuntos, certo? Então eu tenho 1 mais 1 é 2, certo? 1 mais 2 é 3. 1 mais 3, 4. 1 mais 4, 5. Vocês estão me vendo aí na tela que eu não estou conseguindo ver minha câmera, então, né? Beleza. 1 mais 5, 6. 1 mais 6, 7. 1 mais 8, 8. 1 mais 9, 9. E 1 mais 10? 1 mais 11. Por que eu não fico fazendo isso mais? Porque com esses 9 primeiros números, eu consigo gerar todas as outras possibilidades. Então, o que eu faço? Uma tabuada, certo? Com uma tabuada, eu consigo fazer qualquer conta. Por exemplo, se eu tiver 11 mais 12, quanto que isso aqui dá? Se eu não tenho a tabuada, não aparece na tabuada, então não dá para fazer. Dá. Por quê? Porque eu sei que 11 pode ser representado como 10 mais 1, certo? 12 pode ser representado como 10 mais 2. E eu sei quanto é 1 mais 2, eu sei que 10 mais 10 quanto é, então eu não preciso representar todas as combinações, só as básicas, certo? Claro, isso é assim porque a gente tem 10 dedos. Civilizações que têm 4 dedos, 5 dedos, 2 dedos, teriam uma tabuada diferente, certo? Porque a nossa forma inicial de contato está baseada no número de dedos, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma tabuada. Só que a diferença é o seguinte: quantos valores a gente tem para número, para um dígito, no nosso sistema decimal? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São 10 dígitos, ó, do 0 ao 9, certo? Então eu faço o quê? A tabuada do 1, a tabuada do 2, a tabuada do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8 e do 9. Por que eu não faço a do 0? Porque ela é óbvia, né? Mas poderia ter aqui 0 mais 1, 0 mais 2, 0 mais 3. A gente não faz. Quando eu estabeleci proposição, e o que a gente está querendo trabalhar é a proposição, quais são os valores que ela pode assumir? Só 2, verdadeiro ou falso. Então a gente está num sistema binário. Por isso que essa lógica é tão importante para a gente na computação, certo? Ela pode assumir valor verdade verdadeiro ou falso. Ou a gente pode falar que é 0 ou 1. Ou, para quando vocês forem estudar sistemas digitais, circuitos digitais, tensão menor, colocar T, menor do que 2,7 volts, ou tensão maior do que 2,9 volts, sei lá, certo? Que é assim que o hardware ele percebe. Mas nosso sistema é binário. Então, se o nosso sistema é binário, a nossa tabuada é muito mais fácil do que uma tabuada decimal, certo? E vamos fazer então a tabuada para os nossos conectivos. Vamos começar pelo conectivo não. Por quê?
porque fala não é mais fácil? Não, porque ele é o mais simples, já que ele só envolve uma proposição, certo? Então, lembrando lá, qual é o símbolo que eu estabeleci? É esse aqui. Em alguns livros, pessoal, ele também vai ser esse til, tá? Que até é mais prático. Então, dos exercícios, se vocês quiserem, ao invés de ficar copiando e colando essa chavinha, caso vocês queiram digitar, vocês podem fazer com o til, tá? Agora, também, se quiser tirar foto, enviar, tranquilo também. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter não P. Uma proposição ela só pode assumir dois valores. Então, vou montar o conceito de tabela verdade, que é o quê? Pegar a proposição aqui, numa primeira coluna, e elencar quais são os valores que ela pode assumir. Uma proposição pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Então, eu joguei os dois valores aqui. Certo? Verdadeiro, falso. Tudo bem? E aí eu vou aplicar o conectivo para dar o sentido para ele. Assim como eu não sei quanto é 1 mais 1. Eu tenho que definir. 1 mais 1 é 2. É uma definição. Por quê? Porque é como o Carlos falou. O significado é juntar dois objetos. Quando eu conto de novo, eu falo, opa, esses são dois. Certo? E aí o significado do conectivo não é a negação. Então, o verdadeiro vira falso, quando eu aplico a negação, e o falso vira verdadeiro. Tudo bem para vocês? Faz sentido? Faz, né? Certo? Então é a negação. E, o que ela está fazendo? De novo, isso é um mapa, é um mapeamento. Eu estou pegando o V, vamos supor que eu tenho um mundo aqui, que tem V e F. E tem um outro mundo aqui, que tem também V e F. Aí eu pego e aplico uma operação. Essa operação, ela é a operação negação. O que ela vai fazer? Ela vai levar o V no F, vai levar o V no F e o F no V. É uma forma de transformar, não é? Pode ser pensado assim, tá? Mas, enfim. Então, essa é a nossa tabuada do conectivo não. Vocês preferem essa aqui, para decorar, ou essa aqui? Eu prefiro a segunda, do não, é mais fácil. Professor, isso é tipo, por exemplo, uma coisa que acontece muito no português, que é o uso de duas negações na mesma frase. Por exemplo, não veio ninguém. Esse primeiro não, que não veio ninguém, a gente considera que nenhuma pessoa veio ao local. Mas se for analisar de forma correta, esse primeiro não, ele está negando o ninguém. Então, tipo, não veio ninguém, seria dizer que alguém veio. Mas a gente considera como Exatamente. Se não existisse. Então, quando a gente vai analisar do ponto de vista da lógica matemática, a gente vê que muitas das expressões que a gente utiliza no dia a dia, elas estão construídas de maneira incorreta. É aquela força da linguagem. As pessoas entendem, mas se você for fazer interpretação, está errado, do ponto de vista da lógica. E da gramática também, certo? Então, está exatamente isso que você falou. Vou colocar, por exemplo, então, se eu aplico duas vezes agora, então, se eu faço mais uma coluna aqui, eu nego a negação, que é isso que você falou, né? Então, se era V, virou F. Se eu neguei o F, vai virar V. Se era F, eu neguei, virou V. Agora, negando novamente, vai virar F. Certo? Então, olha só. Quando eu pego a negação da negação, é equivalente à própria proposição, tá vendo? Ó, VF. VF. Certo? Então, aproveitando aí o gancho que o Carlos colocou, quando tua mãe chega assim para você e fala, meu filho, você é a negação da negação. Você fala, obrigado, mãe. Então, eu sou eu mesmo aqui, né? É um elogio. Às vezes ela não sabe, está querendo ofender, mas é um elogio. Fala, a negação da negação é o volta no que já era, certo? É uma coisa positiva. Tá vendo? Lógico, pelo menos você viu aí para a gente ver que dá para dar. Quando alguém for tentar te xingar, você consegue sair ainda por cima. Bom, então essa é a primeira tabela, que é muito simples de decorar e é importante que vocês se apropriem dela e principalmente desse significado, certo? O conectivo E já é um pouco diferente. Por quê?
Então, vamos lá. Ó. Eu tenho quantas proposições aqui? Eu vou chamar o número de proposições de N. Então, para isso, eu tenho uma proposição. Quantas possibilidades eu tenho na tabela? Quantas linhas? Duas linhas. Então, N igual a 1, uma proposição, gera uma tabela com duas linhas. Certo? Agora, eu tenho duas proposições, porque, de fato, não é bem um conectivo, né? Ele não conecta nada. Ele está operando sobre uma proposição, mas a gente vai chamar de conectivo. O conectivo E, de fato, ele conecta. Eu tenho P e Q, certo? Então, de fato, ele conecta duas proposições. Então, eu vou falar que eu tenho duas proposições, N igual a 2, certo? E quantas possibilidades eu tenho, então, de combinação dessas duas proposições, sabendo que P pode ser verdadeiro ou falso, e Q pode ser verdadeiro ou falso? Quantas possibilidades eu tenho? 4. Por quê? Vamos pegar aqui, ó, P. P pode ser verdadeiro ou falso. Certo? Agora vamos pegar o nível de Q. Para o P sendo verdadeiro, o Q pode ser também verdadeiro ou ele pode ser falso. Para o P sendo falso, o Q pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Então, de onde vem essas 4 linhas aqui da tabela? Desses caminhos. Ó, o primeiro caminho é verdadeiro, que está aqui, ó, P verdadeiro, Q verdadeiro. Todo mundo percebendo aí? O segundo caminho é o P ser verdadeiro e o Q ser falso. Isso aqui a gente vai chamar de árvore de derivação. Tá? Vai ser útil também lá em algoritmos, estruturas de dados. Então, o verdadeiro ou falso. É o segundo aqui, ó, verdadeiro, falso. Depois, para o P sendo falso, eu tenho o P falso e o Q verdadeiro. Aqui, ó, P falso e o Q verdadeiro. E para o terceiro, o último caminho, ambos sendo falso. P falso, Q falso. Certo? Então, essas são as 4 possibilidades. Então, para N igual a 2, eu tenho 4 linhas. 4 eu posso chamar também de 2 ao quadrado, não posso? Aí a gente pensa assim, olha, tem um 2 aqui e é justamente o N. Aí eu volto lá e penso, poxa, 2 linhas, 2 pode ser chamado 2 elevado a 1. Olha, tem um 1 aqui e é justamente o N. E se vocês fizerem como exercício agora, e a gente vai fazer mais para frente um exercício com 3 proposições, vai dar 2 ao cubo, que é 8, certo? E por aí vai. Então, o número de linhas de uma tabela verdade vai depender do número de proposições. Vai ser sempre 2 elevado ao número de proposições envolvidas, certo? Bom, mas vamos lá, definir o conectivo E. Quem se arrisca aí a dar um significado para o E? Por exemplo, eu falo aqui, ó, tenho café. Se eu tiver café e água, eu estou feliz. Vamos supor que não tem café. Eu vou estar feliz na nossa lógica cotidiana? O E, então, ele aumenta basicamente as condições necessárias para que eu tenha um resultado. Em vez de só precisar de uma condição, eu preciso de mais outras. Em vez de precisar só de café para estar feliz, eu vou precisar de café e água para estar contente. Exatamente, ele está vinculando e tem que ser ambas, certo? Tem que ser as duas condições, uma e outra, certo? Então, eu vou ter, o significado dele é esse. Se eu tiver apenas uma, ou não tiver nenhuma, né, ou tiver nenhuma, não vai ser verdade, ele não vai ser satisfeito. Então, com isso em mente, a gente pode montar a tabela verdade, olha lá. Para o P sendo verdadeiro, que é essa primeira linha aqui, ó, o P sendo verdadeiro e o Q sendo verdadeiro, ele vai ser verdadeiro, porque como o Carlos colocou aí, ambas as condições foram satisfeitas, certo? Se eu tenho só café, mas não tenho água, eu não estou feliz, então é falso. Não foi satisfeita as duas condições. Se eu não tenho café, mas tenho água, não foi satisfeita. E se eu não tenho nenhum, também não foram satisfeitas. Então, o E só vai ser verdade quando ambas as condições forem verdadeiras, ambas as proposições, certo? Forem verdadeiras. Em qualquer outra situação, ele é falso,
certo? Então, o significado dele é esse. Tudo bem? Então, é mais uma tabela verdade, ou seja, mais uma tabuada para a gente entender. Não fica difícil se vocês incorporarem isso. Ó. Ele é verdadeiro somente quando as duas coisas são verdadeiras. De outra forma, é falso. Aí, para montar a tabela verdade, sempre lembrem dessa árvore de derivação. Por quê? A gente vai querer comparar proposições ao longo da nossa vida aqui no curso. Pelo menos nessa primeira parte. E se a gente mudar a ordem dessas linhas, vai virar uma bagunça, certo? Então, a gente sempre vai construir da mesma forma. Que é assim. Aí você fala, professor, tem que ficar fazendo sempre isso? Tem uma outra forma. É assim, ó. Você descobriu que tem 4 linhas. Então, 1, 2, 3, 4. Metade das vezes, para a primeira proposição, você escreve ela verdadeiro. A outra metade falso. Para essa metade que você escreveu verdadeiro, metade das vezes você escreve verdadeiro a segunda, metade falso. Certo? Aí você já gera direitinho. Se tiver 3, é o mesmo raciocínio. Certo? A gente vai montar já e vocês vão ver. Agora o conectivo ou, certo? Eu falo assim, olha, pessoal, se eu tiver água ou café, eu estou feliz. Certo? Eu vou estar feliz. E aí, se eu tenho ambos, eu estou feliz? Estou mais do que feliz. Certo? É porque não tem como representar, porque eu só tenho V e F, não tem V mais. Mas eu estou mais do que feliz, então eu vou representar como verdadeiro. Se eu só tenho café, eu estou feliz, porque eu falei uma coisa ou outra, certo? Se eu tenho só água, eu estou feliz. Se eu não tenho nenhum, eu estou triste. Ou não feliz, né? Na computação. Então, no caso aqui, a tabela verdade, para montar ela aqui, é a mesma coisa do que o anterior, tá vendo? Ó, V, F, V, F. E aí o que vai acontecer? Quando ambos são verdadeiros, é verdadeiro. Quando um deles é verdadeiro, já satisfaz a condição, verdadeiro. Quando nenhum é verdadeiro, falso. Então a gente pode pensar, né? É o contrário. Ele só é falso quando os dois são falsos. De outra forma, é verdadeiro. Tudo bem? Beleza, acho que isso é tranquilo. O que vai ser mais difícil mesmo é acostumar com isso, com a anotação. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aqui, por exemplo, eu estou dando aula aqui na sala, se algum vizinho passar ali, ele vai achar que eu estou brigando com alguém. Verdadeiro, falso. Certo? Mas é só uma aula de lógica matemática. Bom, agora vem os outros dois conectivos que são um pouquinho mais delicados, porque eles têm a ver com causalidade, certo? Então, vou iniciar com o conectivo se, somente se, tá? E ele vai ser definido da seguinte forma. São duas proposições, P, se e somente se, ele é a seta bidirecional Q, certo? Se são duas proposições, são 4 linhas na tabela verdade. São aquelas 4 combinações da árvore de derivação que está aqui, certo? Dessa árvore de derivação aqui. Então, qual vai ser o significado dele? Vai ser o seguinte, é uma relação de bidirecionalidade, ou de uma coisa acontece se a primeira acontecer e vice-versa, certo? Então, como é que eu vou fazer? Se eu tenho a primeira verdadeira e a segunda verdadeira, eu vou dizer que existe essa relação, ou seja, verdadeiro, se então verdadeiro, é verdadeiro, certo? Por quê? Eu verifico essa e vice-versa, tá certo? Essa é a ideia inicial, que vai ficar mais claro na sequência agora. Se eu verifico uma, mas não verifico a outra, eu não tenho como estabelecer relação de bicausalidade. Por quê? Por exemplo, eu falo assim, olha, tem aquelas coisas que você está namorando, e você fala assim, se eu desligar o telefone, você desliga? Se eu desligar, você desliga. Se eu desligar, você desliga. Ou se eu for, você vai? Né? E fica assim, se a pessoa não for, você não tem como saber se você vai também. Então, esse é o exemplo clássico aí dessa relação do se, somente se, certo? Ambas as coisas têm que acontecer,
para você ter a verificação dessa a validade. Por quê? Você fala assim, se eu desligar, você desliga? Se você desligar, eu desligo. Então, você gerou um sim somente sim, uma bicausalidade, certo? Aí um desligou e o outro não desligou, então não tem relação dessa sim somente sim. Agora, se ambos desligaram, tem essa relação. E se ninguém desligou? Então, aqui, a primeira linha está tudo bem, ambos desligaram o telefone. Se um desligou e o outro não, alguém mentiu. Então, não tinha essa relação de bidirecionalidade. Não era se somente se. Eu desligo o telefone se somente se você desligar. Certo? Então, é falso. Não existe essa relação. Se o primeiro não desligou e o segundo desligou, também não existia então essa relação. E se ninguém desligou? Existe a relação? O que vocês acham, Carlos? O que vocês acham? Tem essa relação? Se ninguém desligar o telefone, tem como a gente saber se existe essa relação? Esse é mais complicado, mas já vai ficar claro. Então, olha só, não tem como saber. Porque se não aconteceu os fenômenos, eu não tenho como saber se existia relação, certo? Então, já vai ficar mais claro. Então, por isso que esse aí é mais delicado, mas em última das hipóteses, a compreensão vai vir com o tempo, mas é só trabalhar a tabela verdade, é só vocês lembrarem disso. Ela é verdadeira quando tem um outro jeito mais fácil para computação. Vamos supor que isso aqui é uma porta lógica. Ela está comparando os valores. Quando os valores são iguais, ela é verdadeira, tá vendo? Ficou mais claro agora? Ficou, né? É uma forma de comparar valores. Quando os dois valores são iguais, ela é verdadeira, certo? Então é melhor vocês pensarem dessa maneira, vai ficar mais claro. Tudo bem? Porque a outra maneira é melhor para a filosofia, que é para para compreensão de relação de causalidade. Na computação, se isso fosse uma porta lógica, ela ia ser uma comparação. Se tem dois sinais iguais, ela sai como verdadeiro. Se os sinais são diferentes, ela sai como falso. Certo? Então vamos pensar assim, como está gravado depois também, qualquer coisa vocês reveem aqui esse conceito, ou ao longo da semana a gente vai rediscutindo. Agora, o conectivo implica, aí para ele realmente é a relação de causalidade, certo? Que a gente vai colocar aqui, fica mais claro. O que vai acontecer? Uma relação de causalidade, ela tem uma causa e tem uma consequência. Certo? Uma causa e uma consequência. Então, eu vou chamar aqui o primeiro elemento que aparece aqui é a causa, o segundo elemento é a consequência, certo? Então, eu falo assim, por exemplo, olha, se chover, vai molhar o chão. Se realmente isso tiver uma relação de causa e consequência, se eu observo chuva, ou seja, se chuva é verdade, eu tenho que ver o chão molhado, certo? Então, se eu observo ambas, tanto a causa acontecer e a consequência, significa que a relação de causa e consequência é verdade. Tudo bem nessa primeira linha aí, pessoal? Beleza. Beleza, tranquilo. Agora, se choveu, aí eu olho para o chão e não está molhado, a gente sabe que vai estar molhado, mas vamos supor que não esteja, certo? Molhado. Vou fazer outro exemplo. Se eu jogar na Mega Sena, eu vou ficar rico. Eu joguei na Mega Sena, não fiquei rico. Tem essa relação de causa e consequência? Não. Certo? Então, se eu observo a causa e não observo a consequência, não existe relação de causa e consequência. Certo? Então, é falso. Se chover, o chão vai ficar molhado, de novo. Não choveu. Se chover e o chão não ficar molhado, quer dizer que quando não chover o chão molha. Peraí. Repete, por favor, Carlos, que sumiu aqui no chat. Agora essa terceira linha. Se chover o chão não ficar molhado, quer dizer que se não chover o chão molha? Não. Então, se chover e o chão não ficar molhado, é porque eu estou colocando significado, mas se eu falar se chover, o chão vai ficar molhado, aí eu vou lá e falo, eu duvido do Marcelo.
Quero ver isso. Aí chove e o chão não está molhado. O que significa? Que não existe a relação de causa e consequência. Pela nossa experiência, a gente sabe que existe essa relação, né? Então, por isso que eu mudei o exemplo. Eu coloquei, se eu jogar na Mega Sena, eu vou ficar rico. Porque a gente sabe que tem a possibilidade, mas ela não é a relação de causa e consequência. Ou seja, não é uma verdade absoluta. Sempre que eu jogar na Mega Sena, eu vou ficar rico. Certo? Então, aí não vai ter essa validade. Agora, vejam só, nos outros dois casos, a causa é falsa. Falsa significa o quê para todos os efeitos? Que não aconteceu, certo? Então, se eu falo assim, se chover e o chão vai ficar molhado, mas não choveu, eu não tenho como saber a relação de causa e consequência. Então, por definição, eu trabalho como verdadeiro. É uma definição, tipo, zero fatorial é quanto? Isso aqui é uma definição, não tem zero fatorial, porque não tem nada depois, antes do zero. Então não tem como ser zero vezes alguma coisa. É uma definição. Então, na lógica, por consistência, a gente faz essa definição aqui. Certo? Ou seja, quando eu não observo a causa, eu não tenho como inferir a relação de causa ou consequência. Para não ficar em branco aqui, eu coloco o verdadeiro. Certo? É uma definição. Então, a nossa tabela verdade ela fica dessa maneira. Quando ambos são verdadeiros, é verdadeiro. Quando é mais fácil pensar assim: quando ocorre a causa e eu não observo a consequência, é falso. De outro modo, é verdadeiro. Certo? Por isso que tem essa relação de implicação, de causa e consequência. Tudo bem? Bom, isso fecha os nossos 5 conectivos. Certo? Que para um primeiro momento já é suficiente. Tudo bem? Dentro do contexto do que eu planejei com vocês. Então, na semana que vem, aí eu vou partir para outra situação. Vamos supor que o que a gente fez aqui hoje seja o seguinte. Só descartar as alterações aqui, fazer um slide e projetar aqui para vocês. Só para fazer um resumo de onde a gente está. Vamos supor que o que a gente fez hoje foi o seguinte. Eu defini para vocês o que são números. E defini para vocês as operações. Certo? E montei as tabuadas de todas essas operações. Basicamente é isso. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a fazer equações, igualdades, equivalências. Então, o próximo passo seria, por exemplo, começar a trabalhar assim. Sumiu aqui meu slide, peraí. O próximo passo seria a gente começar a pensar o seguinte: 3 vezes 5 mais 8 é igual a quanto? Certo? Ok? Seria dedução. Ou equivalência também. 2 mais 2 vezes 5 é igual a 2 vezes 10, por exemplo. Certo? Então, essas duas expressões aqui, elas são válidas? São equivalentes? Certo? Por que a gente vai fazer isso? Porque aí a gente começa a construir uma álgebra, um cálculo, certo? Não teve até agora nenhuma aula que eu comecei nas 2 disciplinas que eu não esqueci de gravar. Realmente eu acho que eu vou pregar no computador aqui uma fitinha escrito lembrar de gravar. É um post-it. É um post-it. Bom, obrigado. Então, nós definimos essas estruturas básicas, conectivos e proposições. Então, a gente pode montar, nesse sentido, as proposições simples são aquelas que a gente não pode quebrar mais, é como se fosse o átomo da lógica, tá? Se bem que a gente sabe que o átomo tem estrutura interna, mas na nossa lógica essa é a menor estrutura, é uma proposição simples. E nós juntamos essas proposições, colamos nessas proposições ou concatenamos numa linguagem mais da computação, tá? Para formar estruturas mais complexas, ou proposições compostas ou complexas, certo? E essas proposições podem ser, na nossa linguagem, desde um parágrafo, um capítulo, um livro inteiro, certo? Tudo isso, em princípio, é uma proposição composta. Se a gente for pegar o livro
e for separando em proposições simples e compostas, em princípio a gente, né, pode representar ele totalmente dessa maneira. Por exemplo, um romance, uma ficção, alguma coisa desse tipo, certo? Bom, e aí natural, a gente definiu sentença. Por que essas definições, né? Elas não estão escritas numa pedra fundamental. A gente faz uma definição para que esses objetos que a gente vai lidar, eles sejam tratáveis. Então, é claro que isso é uma limitação. E depois, aos poucos, a gente vai agregando mais elementos para que o nosso modelo teórico ele seja mais poderoso, certo? E aí eu tinha até ilustrado como linguagem de programação, um software, né? A gente faz as versões, certo? E a gente definiu o que a gente chamou de proposição tem que ser uma sentença, uma frase declarativa, não pode ser autorreferenciável. Por quê? Porque ela tem que ser falsa ou verdadeira. Se ela for autorreferenciável, em geral, isso pode levar à situação em que ela é falsa e verdadeira simultaneamente. E a gente não tem como tratar esse tipo de situação com a lógica clássica, certo? Definimos os 5 conectivos que a gente vai trabalhar nesse contexto, tá? O conectivo E, o conectivo ou conectivo não, e o conectivo implica, e o se somente se, e os seus símbolos. Sendo que na maioria dos casos é utilizado dessa maneira, eventualmente vocês vão ver o conectivo não como um sinal de til também. E se vocês quiserem usar assim também, não tem problema nos exercícios, tá? Exemplificamos como, então, representar, transcrever, codificar, né, frases ou sentenças da língua portuguesa em sentenças na representação da lógica matemática, a partir da identificação de proposições simples, certo? São aquelas que não envolvem nenhum conectivo na sua estrutura interna, e conectivos. Então, a gente vai identificando os conectivos, né? E a partir dessa identificação dos conectivos, a gente vai decodificando e nomeando, né, ou representando aqui as sentenças ou proposições simples. E assim como para as operações sobre os números, soma, subtração, multiplicação e divisão, nós temos que definir o significado. Em geral, uma operação, ela faz o quê? Ela pega 2 elementos, certo? E leva num terceiro elemento, que a gente chama isso aqui de igualdade ou equivalência, certo? Então, por exemplo, 2 mais 2, a gente sabe que é 4. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que definir o que por exemplo, a operação E vai fazer, né, em 2 proposições, P e Q. Ou seja, aonde que isso vai levar? Aonde que isso vai levar, certo? Em que estrutura? Na verdade, P e Q, elas são representações, mas eu não estou colocando valor. Eu sei que eles podem assumir 2 valores, V ou F. V ou F, certo? Então, tem várias combinações. Não é igual 2 números aqui, que eu tenho para 2 números, se eu escrevesse A mais B, isso aqui tem infinitas combinações, porque A pode ser 0, 1, 2, 3, 4, B também. Aqui na lógica, então por isso que a tabuada é grande, né? Tem a tabuada até o 9, depois a gente constrói as outras representando como dezenas, centenas e por aí vai, né? Mas é infinito, não acaba nunca. Para a gente não, aqui só tem 2 possibilidades para cada, então isso aqui gera 4 possibilidades. Eu só tenho que analisar 4, a nossa tabuada da operação E só tem 4 linhas, certo? Do não só tem 2, a gente viu, né? O E, o ou, o se somente se e o implica, certo? E definimos equivalência. Então, se a gente tem a operação, a gente agora vai definir equivalência por quê? E muitas vezes, estruturas que a gente tem, por exemplo, A ao quadrado mais A ao quadrado menos B ao quadrado, certo?
Isso pode também ser escrito como A mais B vezes A menos B. Professor, Oi? tá me escutando? Eu não tô Tô enxergando, sim. não. Não? Não tá Não, deixa eu ver. aparecendo? Clica, vai lá no lado direito e clica para fixar onde aparece a apresentação lá em cima. Beleza, vou tentar aqui. Apareceu? Não, vou tentar aqui de novo. Tá chovendo aí, Nathan? Aqui também, tá trovejando. Ah, tá. Acabou a Não, energia não, duas vezes. que eu tô em Brasília. Aqui tá tranquilo até. Ah, Conseguiu, Gabriel? não, mas eu vou continuar tentando aqui. Tá, Pode mas não tem continuar, problema. Laura. Vê se você. Ela tava aparecendo e sumiu, foi? Não, na verdade, ela não tava aparecendo. Eu achei que, tipo, Isso que não tava projetando nada mesmo. E você tá no celular ou no computador? no celular. Então você tem Deve ser que. Tá isso. vendo os nomezinhos aí embaixo? Aham. Eu acho que você vai ter que clicar neles e vai aparecer o meu nome aí. Aí você vai clicar no meu nome. Eu clico, mas aí Aparece. fica Só que só, aparece. tipo, o seu Tem M de três. Marcelo. Só que tem três vezes meu nome aí. Uma que eu tô no celular, uma que Uhum. eu tô no computador e a outra que é a apresentação. Clica numa delas. Uma delas vai ser a apresentação. Beleza. Aí dá ok pra gente, pra eu saber, por favor. Pode continuar a aula, eu vou continuar procurando. Se eu não achar, eu falo pro senhor, tá? Tá certo, então tranquilo. Qualquer coisa na gravação vai aparecer, tá? Tá, beleza, obrigada. Se não conseguir agora também. Bom, então A ao quadrado menos B ao quadrado pode ser representado dessas duas formas. Isso aqui é Consegui, essa igual. consegui. Conseguiu? Desculpa. Beleza, galera. Então já diz pra gente como é que foi, porque se alguém passar pela mesma situação, a gente já aprende. Na ordem que tá os nomes, o do senhor é o segundo. Tipo assim, é o segundo nome. Tá. Beleza, Tá no obrigado. meio dos Marcelos aí. Tá ótimo, obrigado. Então, essa igualdade aqui, que a gente está tão acostumado a falar, na verdade é uma equivalência. Ela está dizendo o quê? Que essa expressão é equivalente a essa. Equivalente significa o quê? Que elas são literalmente iguais? Não. A forma delas é diferente, mas que elas sempre dão o mesmo resultado. E aí a gente testa com os números. Então, por que é bom saber essas coisas? Porque às vezes eu tenho uma expressão dessa aqui, por exemplo. A ao quadrado menos B ao quadrado sobre A mais B. E aí você fica olhando para isso e fala, não tem muito o que fazer, não. Vai ficar assim. Só que se você representar dessa outra forma, a mesma coisa, você vê que cancela e você tem uma coisa mais simples. Então, a gente trabalha as equivalências para poder realizar operações, para poder realizar passos lógicos, ou seja, coisas que são equivalentes, e obter coisas mais simples, né, ou coisas mais complexas. Depende de que você quer. Se quer fazer uma demonstração, uma simplificação, por aí vai. Isso acontece na álgebra, que é esse exemplo que eu coloquei, mas acontece também na lógica. Tá? Então, a gente vai querer também aqui deduzir teoremas, né, com o que for, para poder usar como ferramenta, né, para aplicar em várias situações. E a gente, então, a gente definiu que duas sentenças elas são logicamente equivalentes e possuem sempre os mesmos valores verdade. E é exatamente o que está aqui, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado só é equivalente a A mais b vezes A menos b, porque para qualquer número que você jogar, seriam os valores verdade, né, dessa álgebra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ao invés de V ou F, vai dar o mesmo resultado. Por isso a gente diz que elas são equivalentes, certo? E aí eu fui pegar exemplos, tá lá gravado na aula, né? E a gente, então, passou para um terceiro passo, que é o quê? A gente começou a pensar, bom, se agora eu conheço como montar as tabelas verdade, será que agora eu posso utilizar, assumindo que uma sentença é verdadeira, ou seja, por exemplo, uma sentença do português, se eu faço uma frase e assumo que ela é verdadeira, porque uma frase é uma sentença, então se eu assumo que ela é verdadeira,
E se eu assumo que alguma coisa sobre parte dela, por exemplo, aqui a gente usou, se a aula não é chata, então eu falei que a aula chata é falso, certo? Essa parte aqui eu estou falando que é falso. Será que eu consigo inferir alguma coisa sobre outra parte da sentença? E a gente viu como fazer esse processo. A gente monta a tabela verdade, só que agora essa sentença ela já tem três proposições. Três proposições dão 8 linhas, né? Que é 2 elevado ao cubo, que é 8. E a gente começa a ficar muito complexo, certo? É útil? É, mas tem limitação, assim como a aritmética. É muito bacana, é útil, mas tem limitação. Né? Para ir além, a gente precisa, então, também construir algo mais poderoso. E foi exatamente onde a gente parou. Ou seja, na construção agora do cálculo proposicional, certo? Então, o que a gente vai querer... o que justifica construir um cálculo de proposições? A gente poder fazer análise, né, de sentenças grandes, ou seja, que tenham muitas proposições, sem ter que gerar as tabelas verdade para um número que vai dar um número muito grande de linhas. 2 ao cubo é 8, então se tiver quatro proposições já é 2 à quarta, 2 à quarta é 16. Se tiver 5 proposições, 2 à quinta já é 64. 2 à sexta, 2 à sétima, 2 à oitava e por aí vai. Certo? Então, cresce exponencialmente, né? O número de linhas, isso faz com que seja uma limitação. Então, a gente vai introduzir o cálculo proposicional, certo? Ele vai servir para a gente analisar problemas mais complexos e a gente vai também, assim como em matemática, entre a aritmética e a álgebra, a gente vai ser capaz de deduzir novas coisas. Então, por exemplo, em matemática, todo mundo, a gente tem um teorema, né, famoso, que é o teorema de Pitágoras. Perdão, igual a C ao quadrado, certo? Que relaciona os lados de um triângulo retângulo, certo? Ok? E se a gente ficasse focado na aritmética, a gente nunca ia conseguir trabalhar, deduzir esse teorema, que é útil, assim como todos os outros teoremas. Da mesma forma, a lógica. Então, o que acontece? Assim como a gente na álgebra trabalha provas, dedução, né? Métodos de dedução, na lógica proposicional, a partir do cálculo proposicional, a gente também vai fazer isso. Ok? Bom, e para fazer isso, vão ser importantes dois tipos de proposições em relação ao seu comportamento, ou seja, aos valores que ela pode receber. A primeira é a tautologia. Quando falar tautologia, pensa assim, é uma coisa que é sempre verdade. O nome está aí porque é uma construção que vem com a construção da lógica, que remete aí aos filósofos antigos. E contradição. Contradição é aquilo que, né, vai ser falso, sempre. Então, por que a tautologia é importante? Pensa só, que eu quero usar aquela expressão lá, a ao quadrado mais b ao quadrado, perdão, menos b ao quadrado, né? A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b. Aí eu falo, eu quero demonstrar alguma coisa usando isso. Mas isso aí só vale para A igual a 3 e B igual a 5. Então começa a ficar complicado. Eu quero ter sentenças de prova ou deduções que sejam válidas, né? Que sejam gerais, que sejam válidas para todos os valores verdade. Ou no caso dos números, que valham para todos os inteiros ou para todos os reais. Então esse tipo de situação não é uma situação boa, né? Trabalhar com sentenças que às vezes são falsas, às vezes são verdadeiras. Portanto, a gente vai trabalhar com... a gente vai, na maioria dos casos, trabalhar com tautologia, sentenças que são sempre verdade, certo? Bom, vamos analisar a seguinte sentença. P e Q implica P. Só tem duas proposições, tá? Só tem P e Q, porque o P se repete aqui, certo? Como só tem duas proposições, nós temos 2 elevado ao quadrado, ou seja, 4 linhas. E a gente já viu como gerar essas 4 linhas, né? Na árvore de derivação aqui, ok?
certo? Todo mundo lembra, né? VF, VF, VF. Aí gera essas combinações, VV, VF, FV, FF, certo? Que dá essas quatro combinações aqui, ok? P e Q só é verdade quando ambos são verdade, ou seja, só na primeira linha. Nas outras três linhas ela é falsa, certo? E P e Q implica que, aí vamos voltar lá na implicação. Eu vou só fazer uma abordagem aqui para a gente relembrar, porque aos pouquinhos isso vai ficando na memória. Eu sei que vocês já fizeram lógica matemática, mas para a gente memorizar qual é a melhor forma de pensar nessas tabelas. A tabela do não é muito óbvia, né? Ela inverte, é como se fosse uma porta. Vamos pensar em porta lógica, ela inverte, tá? Se é verdadeiro, vira falso, se é falso, vira verdadeiro. O E, aí em vez de pensar em todas as linhas, vamos pensar só na que é mais fácil, porque só tem dois valores possíveis, certo? A que menos aparece é a verdade, então vamos pensar nela. Então a gente lembra dela e o resto é ao contrário dela, é falso. Ou seja, quando ambos são verdade é verdadeiro, o resto é falso, certo? O ou é falso quando os dois são falsos, do resto é verdadeiro. Assim fica fácil de lembrar. Já o se, somente se, você pode pensar o seguinte, agora que a gente está, né, como é um curso de computação, que ele é uma porta que compara dois valores. Ó. Quando os valores são iguais, ele dá verdadeiro. Ele fala, ó, pessoal, esse valor é igual. Tá vendo? Certo? Quando os valores são diferentes, ele fala que é falso. Como se fosse uma porta que compara duas entradas. Se as duas entradas são iguais, ele dá verdadeiro, ok? E o implica, você pode olhar como, da mesma forma que eu falei para memorizar. O que ele tem menos é falso. Então é só memorizar quando ele é falso. É quando a premissa é verdadeira, ou a causa, tá? Que é o que vem primeiro aqui da seta, e a consequência é falsa. Tá vendo? Então, quando acontece a causa e eu não verifico a consequência, é porque não tem relação de implicação, ou seja, a relação de implicação é falsa. Do resto é verdadeiro. Com isso, a gente consegue lembrar sempre que precisar, tá? Porque vão começar a aparecer expressões assim, para a gente analisar. Que ao invés de aparecer o P implica aqui, aparece alguma coisa implica outra coisa. Então, o que eu preciso saber? Que esse cara aqui, ele só é falso quando isso é verdadeiro e isso é falso. Aí eu vou aqui olhar, então, quando que isso pode acontecer? Isso aqui, ó, é o P em Q, quando ele é verdadeiro, só acontece aqui. Então, para que essa expressão seja falsa, isso só vai acontecer se isso aqui for verdadeiro e o que for falso, mas não está acontecendo essa combinação, certo? Então, ele nunca vai ser falso nessa tabela. Vai ser sempre verdadeiro. Verdadeiro implica verdadeiro, é verdadeiro. Falso implica falso, é falso. Verdadeiro, perdão. Falso implica verdadeiro, é verdadeiro. E falso implica falso, é falso. É verdadeiro. Então, essa expressão, ela é sempre verdadeira. Portanto, a gente chama ela de tautologia, tá? E ela, é a partir dela que a gente vai pegar e trabalhar os métodos de dedução. Ok? Bom, então a sentença que só possui valores verdade verdadeiros é denominada tautologia, certo? Isso aí a gente já viu na aula passada também, agora estou lembrando, né? Quando é uma tautologia, a gente vai representar, ela em aplicação, vai representar por uma dupla seta, se for um se, somente se, por uma dupla seta, né, também em ambos os lados, ok? E aí inicia aqui agora o que eu costumo falar que são as nossas ferramentas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deduzir um monte de leis, certo? Ou descobrir, né, um monte de leis, de regras que valem sempre, ou seja, que são tautologias. E se elas valem sempre, significa que eu posso sempre utilizar quando elas forem úteis nos meus procedimentos de prova, de demonstração. Certo? As duas primeiras, elas são muito importantes porque elas vão tanto para a lógica quanto para a parte de sistemas e circuitos digitais, porque elas vão ajudar a gente a simplificar.
certo? Expressões lógicas ou, né, evidentemente, circuitos lógicos, certo? São as leis de De Morgan, ok? O que as leis de De Morgan fazem, em princípio? Elas pegam uma expressão que tem um E e está negada, certo? E vai levar numa outra expressão que é o ou das negações. Tá vendo aqui, ó? É como se fosse uma distributividade, só que não é bem distributividade porque o E vira ou, certo? Então, o que as leis de De Morgan vão fazer para a gente é isso. Deixa eu só descartar essas alterações para não ficar poluindo muito aqui. Então, é isso que elas vão fazer para a gente, certo? Então, o que ela vai dizer? Que a negação de um E é equivalente ao ou das negações, certo? Essa primeira aqui. A segunda lei de De Morgan vai falar a negação do ou é equivalente ao E das negações. Então, você vê que tem uma simetria entre ou e E, quando a gente trabalha a negação deles, certo? Ok? Essa simetria, lá em teoria de conjuntos, ela vai acontecer também para as operações de união e interseção, que até eu acho que na aula passada eu tinha comentado isso com vocês, certo? Então ela vai acontecer. Como que a gente sabe que isso aqui são equivalências, né? Ou são tautologias? A gente tem que deduzir, tem que provar, certo? Como que a gente prova? Fazendo a tabela verdade dessas duas expressões aqui, certo? Bom, para tautologias da seguinte forma, eu tenho alguma coisa de um lado, que é um E, certo? Implicando uma outra proposição. Eu vou representar assim, ó. Coloco o que está vindo primeiro no E em cima, o que está vindo depois embaixo, com as chaves, e vou ali associar, pela implicação como tautologia, a outra proposição, certo? Então, é como se a gente fosse falar, a partir de C e D, eu posso concluir E, certo? Antes de passar aqui para o modo pôneis, vamos provar uma dessas duas aqui, até porque elas estão como exercício, mas é para vocês já verem como que funcionaria aqui esse método de prova, para obter essas expressões. Bom, então a gente quer provar o seguinte. Vamos supor que a gente quer provar aqui primeira lei de De Morgan, que é a negação de P e Q, certo? O que eu vou fazer? Vou construir a tabela verdade. Quais são os valores que eu posso ter aqui para a tabela verdade? Para P e Q. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso, certo? Eu estou falando que isso aqui é equivalente à negação de P ou negação de Q. Então, para poder fazer essa comparação, eu vou escrever aqui a negação de P e vou escrever também a negação de Q. Certo? A negação de P é o quê? Pegar essa primeira coluna e inverter, tá? Então, se é V, vira F. Se é V, vira F. Se é F, vira V. Agora, a negação de Q é pegar a segunda coluna ali do Q e inverter. Se é V, vira F. Se é F, vira V. Se é V, vira F. Se é F, vira V. Certo? Agora, eu tenho tudo que eu preciso. Vou escrever o primeiro lado lá, P e Q. Qual é o resultado de P e Q? Ele só é verdadeiro quando ambos são verdadeiros, ou seja, só na primeira linha, certo? Então, isso é verdadeiro aqui, ó. Pega essas duas primeiras colunas, a linha 1, verdadeiro, verdadeiro. Então, ele é verdadeiro. Do resto, ele é falso. Agora, vamos negar ele. Vamos negar P e Q. Para ver o que dá. Negar o P e Q é inverter esses valores aqui.
Se é verdadeiro, vira falso. Se é falso, vira verdadeiro. Certo? E, por fim, vou fazer aqui a negação de P ou negação de Q. O ou, ele só é verdadeiro, perdão, ele só é falso, ele é falso quando ambos são falsos. Do resto, ele é verdadeiro. Então, onde estão essas negações? Nessas duas colunas aqui, ó. Vou olhar para elas e comparar. Falso e falso. Opa, é justamente quando o ou é falso. Quando ambos são falsos. Dos outros combinações, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Ela é sempre verdadeiro. Aí, quando eu comparo essas duas colunas, que são as expressões que estão aqui, ó, elas são iguais. Sempre tem o mesmo valor verdade, ó. Isso é igual a isso, isso é igual a isso, igual a isso, igual a isso. Então, elas são equivalentes. Sempre. Portanto, a lei de De Morgan, essa lei, ela é uma tautologia, certo? Elas sempre são equivalentes. Portanto, ela é uma tautologia. É sempre verdadeiro. Entenderam? Tudo bem, pessoal? Beleza. Bom, oi, pode falar, Fábio. Sim, Fábio, ok. Pessoal, acho que está certinho, né? A única coisa que vocês têm que treinar é isso, começar a pensar na tabela verdade a forma mais prática, porque começa a confundir. A gente olha implicação de P com Q, mas quando vai usar, aparece implicação de P ou Q implicando Q ou R, por exemplo, né? Então, a gente não tem que se ater às letras, e sim ao comportamento do conectivo, certo? Bom, modus ponens. O que a gente vai ter para o modus ponens? Beleza, valeu, Nathaniel. O que a gente vai ter agora? Vamos obter outras expressões que a gente vai utilizar, ou seja, outras ferramentas, né? Para depois a gente utilizar como nos nossos métodos de prova. Modus ponens. Seja a seguinte sentença: P e P implica Q. Só lembrando que isso aqui, ó, corresponde a esse e esse, tá? Então, é como se fosse essa expressão aqui, ó, P e P implica Q. Implicando o quê? Então, já fica claro por que é melhor representar assim, né? Ó, assim é mais claro de ver, fica mais limpo do que começar a olhar assim. Começa a ficar muito poluído. Implica, gera confusão. Dessa forma aqui, a gente começa a ver que fica um pouquinho mais claro. Certo? Isso aqui a gente vai chamar de modus ponens, certo? Como que a gente vai ler isso? A gente vai ler P, certo? P e P implica Q, logo Q, certo? Ou P implica Q mais P, então Q, certo? É como se fosse assim, ó. Se P acontecer, Q vai acontecer. Mais P aconteceu, então Q vai acontecer, certo? É tão direto que parece bobo, mas justamente isso foi uma das primeiras formas de argumentação dos filósofos, tanto que modus ponens significa modo de afirmação. Então, essa é a forma mais básica de afirmar alguma coisa, de deduzir algo. Eu falo assim: se chover, vai molhar o chão, mas choveu, então o chão vai estar molhado. Certo? É muito básico, né? A gente aprende a argumentar isso já quando é criança, né? Com os pais falando, ó, se você mexer nisso, vai apanhar. Certo? Você mexe, você apanha. Então, é uma das primeiras formas que a gente aprende também de argumentar e de obedecer também, né? Bom, como que a gente vai demonstrar que isso aqui é uma tautologia, que isso aqui é uma tautologia, ou seja, que a gente pode sempre utilizar essa expressão para deduzir essa parte a partir desse lado esquerdo? A gente vai construir a tabela verdade. Então, a tabela verdade já ficou, acho, muito claro quando ela tem duas proposições. Essa construção aqui das duas primeiras colunas, está muito claro como fazer, né? Certo? A implicação que vai aparecer aqui, se a gente quer demonstrar que isso é uma tautologia, a gente precisa, então, demonstrar que isso aqui é sempre verdade. Então, a gente vai precisar saber os valores de verdade que a implicação assume, que é essa terceira coluna aqui, certo? Como eu falei, a forma mais fácil é já olhar que quando a premissa é verdadeira e a consequência é falsa, a
a implicação é falsa. Do resto, ela é verdadeiro. Certo? E agora a gente vai fazer o E, que é o quê? É esse lado esquerdo. Isso e isso. Certo? A coluna do P está aqui, essa primeira coluna. A coluna do P implica que é essa aqui. O E, ele vai ser o quê? Vai ser verdade quando ambos forem verdade. Então, nessa primeira linha, o P é verdadeiro e a implicação é verdadeira. Portanto, ele é verdadeiro. Na segunda linha, o E é verdadeiro, a implicação é falsa. Portanto, ele é falso. Nas duas outras linhas, o E é falso. O P é falso. Como o P é falso, o E de falso com qualquer coisa vai ser falso. Certo? E, por fim, agora o que eu vou fazer? Comparar através de uma implicação o lado esquerdo, que é esse que está aqui, nessa coluna aqui, certo? Com o lado direito, que é a coluna do Q. Então, agora é essa coluna aqui que a gente vai olhar. Coluna do Q, eu tenho que comparar. Sendo que o que está do lado direito é isso aqui. Então, eu vou olhar primeiro para isso e depois para isso aqui, certo? Ok? Então, olha lá. O que eu vou observar? Sempre que a única possibilidade disso aqui ser falso é se eu tivesse o lado esquerdo verdadeiro, como está aqui, ó, e o lado direito fosse falso. Mas quando eu vou olhar aqui, ó, ele está verdadeiro. Então, verdadeiro implica verdadeiro, é verdade. Quando a premissa é falsa, que são os outros três casos, a gente já definiu que é sempre verdadeiro. Então, nem preciso olhar esses valores aqui. Porque quando a premissa é falsa, a gente definiu que é verdadeiro. É a definição de implicação. Certo? Então, essa expressão é sempre verdade, portanto, ela é uma regra válida. O modus ponens ou modo de afirmação. A gente vai ver um pouco mais adiante como utilizar. Certo? Só está dizendo aí o que eu já falei. Como eles argumentavam, se o primeiro, então o segundo, mas o primeiro, portanto, o segundo, né? Se mexer, vai apanhar. Mexeu, tá vendo? Apanhou. Não pode bater em criança, tá, pessoal? É lei. Bom, então vamos lá. Modus tollens. Exemplo 1. Agora o modus tollens. Modus tollens significa modo de negação. Então, quando a gente remete a palavra tolo, vem disso, né? Vem de negação, aquele que nega, certo? Então, uma pessoa que sempre está negando, certo? É isso que remete a palavra tollen, da qual deriva tolo, e aí a gente associa a negação, certo? Então, a forma de negação. Assim como tem o modo de afirmação, tem o modo de negação. E aqui eu vou deixar para vocês como exercício, mas o que ele vai ser? Da mesma forma que anterior, eu vou falar, se o primeiro, então o segundo. Mas não o segundo, logo, não o primeiro, certo? Então é um modo de negação. Aí, da mesma forma, constrói a tabela verdade, todos os elementos, e isso é uma tautologia. Se é uma tautologia, eu sempre posso utilizar. Significa o quê? Que eu posso substituir o lado esquerdo, quando ele aparecer, pelo lado direito. Lembrem que essa seta ela é unidirecional, então eu só posso substituir isso, por exemplo, A por B. Nunca posso fazer o contrário, B por A. Tudo bem? Bom, e a contradição vai ser aquilo que sempre vai ser falso. Um exemplo trivial é fazer o E de uma proposição com a negação dela. Porque como eles vão ter sempre valores opostos, o E de valores opostos, valores diferentes, vai ser sempre falso, certo? Então isso a gente chama de contradição, que não é tão útil quanto a contradição é mais útil na análise de discurso. Para os filósofos, né, analíticos, que analisam discursos, para eles é útil. Para a gente vai estar mais focado aqui nas tautologias. E contingência é o caso mais comum. São proposições que podem assumir valores verdadeiro ou falsos, certo? Elas não são só verdade ou só falsas, né? Ou sempre verdadeiras ou sempre falsas. Elas podem algumas vezes assumir valor verdadeiro e outras falsas, como a gente já viu lá no início, em alguns exemplos, certo? Então a gente tem tautologia,
contradição e contingência, certo? E aí, então, a gente pode agora começar a pensar em trabalhar regras de dedução. Por quê? Eu quero, a partir de coisas que eu sei que sempre são verdade, deduzir novas coisas que sempre são verdade. É assim que funciona a nossa forma de construção de modelos teóricos. A gente sempre vai avançando, pegando tudo aquilo que a gente conhece, a lógica válida e deduzindo novas coisas. Novas coisas válidas, certo? Então, esse tipo de construção de lógica a gente chama de regra de dedução, certo? Vou pegar um exemplo aqui, ó. Nosso professor não recebe um salário adequado à sua formação. Se nosso professor é rico, então nosso professor recebe um salário adequado à sua formação. Isso é uma frase somente, né? Certo? Perdão, é um parágrafo, certo? Então tem aí, a gente pode, se for pensar do ponto de vista lógico, a gente pode sair da linguagem do português e começar a pensar isso em termos de lógica, para verificar se realmente isso aí é consistente, certo? Então vamos fazer o seguinte, quais são os conectivos que estão colocados aqui, ó? Não recebe, é uma negação. Se, então, é uma implicação, certo? Recebe um salário adequado à sua formação. E aí a gente pode pensar, então, que tem duas sentenças só aqui. Nosso professor é rico, certo? Se nosso professor é rico, então, nosso professor recebe um salário. Aqui é a negação de receber um salário adequado. Então, só tem duas proposições. São três proposições, são três elementos ali, mas uma é a negação da outra. Então, ali vai ter, nosso professor é rico, que a gente vai chamar de P, e nosso professor recebe um salário adequado à sua formação, que a gente vai chamar de Q, certo? A frase que corresponde àquela sentença vai ser não que, ou seja, nosso professor não é rico, ponto. Se nosso professor recebe o salário adequado à sua formação, então nosso professor é rico, certo? É a segunda parte. Então eu posso pensar o seguinte, que e essa escrita, certo? Não que IP implica que é justamente o lado esquerdo do modus tollens, do modo de negação. Então, posso substituí-la pela expressão não P. Mas quem é não P? É nosso professor não é rico. Se P é nosso professor é rico, é nosso professor não é rico. Então, afirmar isso aqui é a mesma coisa que afirmar não P, ou seja, nosso professor não é rico. Certo? Aí você vai falar, não, mas ele recebe salário bom? Não recebe, não importa. Porque, como a gente falou, nosso objetivo na lógica, e o objetivo da lógica não é analisar o significado, a semântica, e simplesmente a gramática. Então, a relação entre esses elementos. Poderia ser, nosso professor é bonito. Se nosso professor é bonito, ele é modelo, certo? Mas nosso professor não é modelo, então ele não é bonito. É a mesma coisa. O significado não importa, só importa a relação entre as proposições e os seus conectivos, certo? Bom, então a gente pode juntar, assim como a gente fez para o modus ponens e modus tollens, a gente pode começar a propor várias regras e tentar demonstrar se elas são válidas. Quando elas são válidas, eu posso utilizar, certo? Que são outras regras de equivalência. Assim como a gente eu mostrei aqui para vocês a lei de De Morgan, que é essa daqui, né? A primeira, a gente fica como exercício demonstrar a segunda, que é fazer a tabela verdade. Tem outras várias para a gente provar. A dupla negação é simples, certo? De fazer, e as outras é bom fazer a tabela verdade para verificar, porque elas vão ser úteis. A comutatividade é direta, porque a tabela verdade ela não está distinguindo, ela está comparando dois fatores, então ela não está distinguindo quem vem primeiro, do e do ou. A da implicação já da implicação distingue, certo? E associatividade. Então, basicamente, são essas regras que a gente pode utilizar para trabalhar a dedução, certo? Que a gente vai chamar de regras de equivalência. Equivalência significa o quê? Que eu posso tanto trocar o lado esquerdo pelo lado direito, quanto o lado direito pelo lado esquerdo, certo?
Ao contrário das regras de dedução, que só pode ir numa direção, como é o modus tollens e o modus ponens, certo? E é isso que eu falei, pode tanto deduzir B a partir de A quanto A a partir de B, certo? Temos também as regras de inferência, que são o que eu falei, modus tollens e modus ponens. Esses dois a gente já mostrou aqui, eu já demonstrei ali com as tabelas. A conjunção fica como exercício, mas ela é óbvia também, porque P e Q implica P e Q. Então, é substituir uma coisa por ela mesma, basicamente. Certo? Quando elas estão isoladas, é substituir por ela com E. A simplificação, certo? P e Q eu posso substituir por P. Por quê? Se eu estou pegando a simplificação no caso em que elas é sempre verdade, essa implicação aqui, certo? Para ela ser sempre verdade, é quando isso aqui é verdade. Não tem como a implicação ser verdade se a premissa não é verdadeira. E para a premissa de um E ser verdadeira, ambos têm que ser verdadeiros. Então, tanto o Q quanto o P são verdadeiros nessa situação, certo? Então, essa é a forma de demonstrar, né? E a adição, certo? Se eu tenho P verdadeiro em uma implicação, certo? E eu tenho P ou Q verdadeiro, pelo fato de P ser verdadeiro, o ou sempre vai ser verdade, porque o ou basta um ser verdade para ele ser verdade, certo? Então, outra regra de inferência que eu posso. Não é tão óbvio, porque a gente está agora trabalhando com P e Q, verdade ou falso. Mas basicamente são as regras que a gente utiliza também para álgebra, né? Uma vez que você demonstra, você usa. Depois, né, A ao quadrado menos B ao quadrado não é tão óbvio que é igual a A mais B vezes A menos B. Mas se você for fazer, né, a multiplicação, você mostra que é. Do lado direito, você mostra que é igual ao lado esquerdo. As regras de inferência só funcionam numa direção e as de dedução funcionam em ambas. Eu posso substituir o esquerdo pelo direito e vice-versa. A diferença é sempre o esquerdo pelo direito. Certo? E aí a gente vai trabalhar as sequências de prova. Certo? Como eu quero agora que vocês foquem eu vou ficar inserindo as atividades hoje. E aí eu queria isso, que vocês foquem agora no que foi colocado até aqui nas atividades que eu vou selecionar como primeiro grupo, que é o que vocês podem fazer até agora. Eu vou fazer agora uma aula assíncrona, com vários processos de dedução, certo? Explicados passo a passo. E aí depois, na próxima aula assíncrona, a gente fecha essa primeira parte, e aí eu já vou ter outras aulas assíncronas para a nossa segunda parte, certo? Tudo bem até aí, pessoal? Por mim, tudo bem, professor. Tranquilo? Beleza, eu vou colocar essa gravação aqui também, lá, agora. Aí vão ter as duas aulas, então, do dia 27 e a de hoje, disponíveis, e vou começar a alimentar os exercícios. Quando eu finalizar, eu mando no grupo lá, avisando vocês, tá? Vou disponibilizar os slides também, tá, Natan? Hoje mesmo. Já todos completos, tá? Até o final dessa unidade. Depois eu vejo da próxima. Então é isso, pessoal. Eu queria desejar para vocês um bom final de semana. Para a turma de lógica matemática, eu combinei com eles de ficar à disposição todos os dias, a não ser uma mudança de agenda, mas eu sempre combino, das 17 às 18. Então, se vocês tiverem dúvida também, podem entrar no link. Vou mandar o link da sala, beleza, no grupo. Podem entrar na sala das 17 às 18, que eu vou estar à disposição, para tirar dúvida, ajudar a resolver exercício, certo? Beleza, então bom final de semana, bom descanso. Até semana que vem. Tchau, professor. Tchau.